louvores. E esse último louvor fala, Senhor, que amor é esse? Ninguém pode explicar esse amor tão imenso, Pai, que o Senhor demonstrou por nós. Nenhum homem, a ciência, ninguém pode explicar isso, Senhor. O único que pode falar é o Senhor. E aqui nós estamos, Pai, por esse amor derramado, por esta graça. Que o Senhor nos abençoe, Pai. O Senhor abençoe a congregação. O louvor foi abençoado. E agora a palavra, Senhor. Que seja o Senhor aqui, Pai. E eu saia de cena, como disse João. Que eu saia de cena e o Senhor entre em cena, Pai. Que não seja eu falando mais, Senhor, mas o Teu Espírito, Senhor, fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nos ajuda nessa noite, mais uma vez, Senhor, e toma o controle de tudo, Pai, de cada espírito aqui dentro, Senhor, e faz o que é necessário fazer, Senhor, em favor das nossas vidas, Pai. Obrigado mais uma vez, Pai, por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus continue abençoando, irmãos. Graças a Deus. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos ler em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler aqui no versículo 19 até o 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Vocês fiquem à vontade na casa do Senhor. Graças a Deus. Sabe, irmãos, eu quero dar um testemunho aqui antes de eu entrar na palavra. Domingo passado aqui, quando veio a minha esposa aqui na frente, eu até gostaria que tivesse vindo mais gente, porque o anjo passeou aqui na frente, em forma de uma luz bem branca assim, passeou aqui na frente. E eu até gostaria que tivesse vindo mais gente, sabe? Eu não pude interpretar, porque Deus não me deu ainda esse dom para mim interpretar aquilo que eu falo. E tenho orado a Deus, quem sabe não é para mim, é para outra pessoa falar, eu falar e outro dar essa resposta. Mas o anjo passeou aqui na frente e eu estava esperando vir mais gente, sabe? Porque Deus era a noite da vitória. Então, esse é o meu testemunho aqui. Deus veio nos visitar, veio se manifestar. Como Ele sempre fez com nós aqui, com o pastor Davi, várias vezes. O Senhor pegou uma mensagem aqui falando de Abraão, aquilo ardia no meu coração uma semana inteira, e o Senhor veio aqui, coroou aquilo, meu coração estava pegando fogo, porque era aquilo que eu estava sentindo de Deus, de falar sobre Abraão, sobre aquilo que, quando ele foi levar o seu filho lá, o Senhor lembra que o Senhor falou aqui?
Aquilo estava queimando no meu coração, porque a semana inteira eu estava pensando naquele sacrifício, a forma, a atitude de Abraão. Então, irmãos, é um testemunho que eu quero deixar aqui, é que Deus não nos abandonou e Ele visita quando é necessário. Ele visita nós. Então, quando você sentir, você dá liberdade a Deus. Se você quer chorar, chore na presença de Deus. Quer pular? Pula na presença de Deus. Faz o que Deus tocar em teu coração. Não sinta vergonha, tímido, porque o diabo quer deixar nós tímidos. Mas se Deus tocar em teu coração e tu quiser dar uma corrida aqui no meio, sentir de Deus, que Deus te deu liberdade, o irmão deu liberdade aqui, o pastor deu liberdade, e Deus tocou nisso, faz isso, porque você vai ver o que vai acontecer contigo. Então dá liberdade a Deus, vamos dar à igreja, vamos dar liberdade, né? Hoje era para nós estarmos com a igreja cheia. Eu estava pensando, quando a gente vem na oração, a oração é uma plantação. A gente planta e vai colhendo, né? E o culto é a mesma coisa, né? A gente ouve um culto hoje, culto amanhã, um culto depois, e a gente está plantando, né? E quando a gente planta, a gente colhe, né? E nós colhemos a presença de Deus no nosso meio, né? E nós estamos em poucos hoje, né? É uma pena, né? Quando Deus quer abençoar, o povo não quer, né? Deus quer tratar, Deus quer dar a vitória, mas nossos irmãos estão em casa, não querem vir ao culto, né? Várias vezes já foi falado aqui, né? Mas Deus é conosco. Mesmo em casa, Ele vai abençoar, né? Porque Ele sabe o porquê que tu não veio, né? Glória a Deus. Vou entrar no meu tema, não vou fazer rodeios, né? Quero entrar direto no assunto e quero falar sobre vida escondida em Cristo. E é isso eu quero falar nessa noite, lendo a mensagem. Eu tenho duas, mas vamos ver aonde Deus vai se encaminhar. Então, meus irmãos, eu tenho a mensagem aqui também que é vida escondida com Cristo. Então é isso aí que eu vou falar. Quero falar aqui onde nós lemos sobre Hebreus 10, né? Que Cristo pagou esse preço por todos nós. Então, toda mancha, toda culpa que o ser humano tinha, Ele se derramou. Ele derramou aquele sangue, como foi cantado. Que amor é este? Então, Ele pagou o preço, né? Hebreus 9, 28, olha o que diz aqui, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, viu? Aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação, viu? Então é para nós, é para você estar esperando Cristo. Eu estou esperando Cristo. É para nós, aquele sangue derramado, Ele nos deu direito, Isaías 53, tudo é para nós, é bênçãos para os seus filhos, então não há que se preocupar, nós temos que caminhar e ficar escondido em Cristo Jesus. Então vou entrar na mensagem no parágrafo 21 e 22, ele diz assim, falando sobre a presciência de Deus. Nós estávamos na presciência de Deus, nós fomos salvos antes da fundação do mundo. E Jesus veio para morrer por aqueles os quais Deus, por presciência, tinha elegido. Isso mesmo. E quando aquele último, essa é a razão que nós estamos tendo avivamentos pela América, jogando as redes em todo lugar e tentando pescar e pescar. Mas quando o último tiver sido tirado, serão todos eles, porque o resto deles, nós lançamos uma rede e ajuntamos as pessoas e elas vêm, e então a primeira coisa que você vê, elas saem e se vão.
E Deus disse: quando vierem as provas, nós não pudermos suportar o castigo, nós fomos filhos ilegítimos e não fomos filhos de Deus. Mas eu creio que qualquer homem ou mulher que tenha nascido do Espírito de Deus, olha a diferença então, irmãos, não tem mais desejo de pecado em sua vida e jamais terá. É a verdade. Porque a questão do pecado está resolvida para sempre. Você se torna uma criatura, nova criação. Seus velhos apetites e tudo mais são mudados. E agora nós encontramos pessoas pela estrada aqui, nesta experiência cristã. Então agora ele vem chamando a nossa atenção, o nosso pastor vem chamando a atenção. Muitos deles encontram pessoas que simplesmente parece que não podem agarrar-se à coisa. Eles têm os seus altos e baixos, e um dia os encontram e eles estão no topo, simplesmente louvando a Deus, né? Que maravilha, aquele culto. É uma coisa. Deus operou. Milagres aconteceram, coisas aconteceram. Veja, e no outro dia você os encontra, estão todos para baixo. Tem alguma coisa errada, né, irmãos? Como chamamos, perdoem a expressão, no fundo do poço, bem no fundo, numa maré baixa. Não sabem onde estão parados, nem mesmo sabem se são salvos ou não. E no próximo dia estão numa situação muito boa. E talvez uma semana ou duas depois você os encontra de volta na mesma situação novamente. Eu me pergunto sobre essas pessoas. Eu as vejo no culto de cura, tenho visto pessoas virem à plataforma totalmente cegas, e vêm e tomam, depois recebem oração e serem curadas e ler a Bíblia, descem louvando a Deus. Eu os encontro daqui a 6 meses e eles estão tão cegos quanto como estavam na primeira vez. Então veja, irmãos, a diferença que é quando eu e você, eu me coloco junto com você. Quando nós temos a nossa natureza mudada, se nós não tivermos um avivamento, não tivermos pulo, não tivermos grito, não faz a diferença. O importante é que a palavra foi pregada e nós recebemos um novo nascimento na nossa vida. Hoje não teve gritaria, estava quieto o culto hoje. Não, mas a palavra foi pregada. Deus estava falando aqui bem calmamente. Não precisou grito, não precisou choro. Não, essa noite Deus estava falando com a palavra, através da palavra. Mas tem aquele culto que Deus move, né? É que a igreja move, corre, pula. Essa é a diferença. Mas, veja, muitas pessoas não entendem essas coisas, né? Então elas saem. Mas agora nós, os cristãos, nós entendemos essas coisas através do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não entendíamos também. Mas quando nós recebemos a palavra, o Espírito Santo, então nós entendemos o que é quando Deus está falando. E quando tem movimento, a gente sabe que é Deus também. Se não tem movimento, é Deus também. Ei, meu Pai! Então, que revelação! Mas naquela igreja ninguém fala a língua, ninguém pula, ninguém chora, ninguém tem dom de profecia. Não, nós temos tudo isso. A palavra, nosso coração, esses dons, tudo está na noiva. E Deus manifesta de acordo com a sua vontade, né? Mas o importante, irmãos, é nós saber aonde nós estamos posicionados nessa noite, né? Não importa se
o fulano saiu por causa disso, por causa daquilo. Veja que o irmão Branham falou que talvez a pessoa está tão confusa que ela nem sabe se é salva ainda. Ela fica em dúvida. Mas o cristão não. Quando você nasce de novo, você tem uma natureza mudada, você sabe quando Deus está falando com você. Eu sei quando Deus está falando com nós. Amém? Então é assim que Deus faz. Graças a Deus. Eu agradeço, irmãos, a Deus por tudo, porque tudo que eu tenho enfrentado, passado, dificuldade, batalha, livrado da morte e tudo mais, eu agradeço. Se eu não subir no púlpito aqui, para mim não faz diferença. O que faz a diferença é eu chegar lá do outro lado. É isso que importa para mim. Mas Deus quer que eu venha aqui falar com vocês, meditar. Graças a Deus, da mesma forma. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pelo pastor Davi dar a oportunidade aos irmãos pregadores, que são melhores pregadores do que eu aqui, né? Mas graças a Deus que nós somos um povo humilde, simples, e nós recebemos a palavra de Deus. E Deus não nos deixa em dúvida, e Deus tira toda a dúvida do nosso meio. Deus não deixa nada assim, não deixa ninguém a perecer. Vamos adiante. Vida escondida em Cristo. Lembre-se, muitas pessoas hoje alegam ter o batismo do Espírito Santo, mas é a sua posição onde você está se mantendo. Veja, irmão, que coisa! Isto é o que está causando as cólicas que você está tendo. Isso mesmo, muitas pessoas, você as encontra, um homem ali fora justificado, vem e crê no Senhor. Claro, só o Espírito Santo pode trazer convicção. Nenhum homem, justificação é uma obra do Espírito Santo. Então, a gente sabe que uma pessoa justificada, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, é a obra do Espírito. Nós podemos falar do Evangelho, podemos dizer isso e aquilo mais, o que o Evangelho é e tudo que a palavra promete, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas depende de onde você está comendo, de onde você está adquirindo o seu suprimento. Pessoas hoje, mesmo pessoas regeneradas, muitas vezes vão a Deus e eles amam a Deus e eles adoram a Deus e eles vão ao culto e gostam do culto. Viu? Quantas pessoas vieram ao nosso culto aqui, cultuar a Deus? Tá boa a tua igreja lá, os irmãos cantam, aqueles músicos lá, nem olham direito para os instrumentos, mas toque que é uma beleza. Eles ficam felizes, né? Veja, só uma emoção. E quando deixam o culto na manhã seguinte, eles estão tão descansados quanto estavam quando foram naquela noite. Estavam despreocupados. Eles só estavam emocionados em ver o Mateus tocar a sua guitarra, o seu violão, ver o teclado tocar. O irmão pulou, ele estava emocionado, ver os pulos dos irmãos, o grito do irmão. Nem prestou atenção na palavra que foi falada. E se pergunta qual a leitura que foi lida, não sabe, porque ele estava emocionado. Não era Deus, era emoção naquele homem, que ele gostou do culto, ele se emocionou. Mas Deus não, Deus trabalha comigo, com você na palavra. E Ele mostra para nós aonde Ele está batalhando, aonde Ele está falando. Nós gostamos de ver esses músicos cantar, gostamos de grito, gostamos de tudo isso, mas gostamos mais da palavra que vai nos aperfeiçoando, que vai nos direcionando a nossa caminhada. Oh Deus! Muitas experiências próprias de cura divina. Vem e assiste o Espírito Santo mover e fazer sinais, milagres, sinais e maravilhas. E eles sentem e maravilham-se com isso.
e comem as boas coisas de Deus. Oh, e na próxima manhã, na presença de algum oficial ou algo assim, eles negam a própria existência disto. Que coisa, irmão, já pensou? Essas pessoas que negam a existência dessa palavra, de uma mensagem profética como hoje, quando eles vêm aqui, não tem mais por onde recorrer. Quando se nega essa mensagem, esse profético enviado por Deus, naquele dia vai ter que dar conta, porque a pessoa não tem mais para onde correr. E ele diz assim, ó, e tem medo de testificar, oh Deus, pois é onde eles estão vivendo, é onde eles estão comendo o seu maná, o maná apodrecido, o maná do outro dia, não é o maná da hora, era o maná de ontem, do mês passado. Agora a Bíblia disse que Ele nos daria um novo coração. E Ele nos daria um novo espírito. Ezequiel 36, né? E muitas pessoas mesmo, o povo pentecostal e do evangelho completo, têm sido enganadas nisto. Veja, irmão, que coisa, que situação. Que os pentecostais que creem na Bíblia Sagrada vão ter que chegar diante de Deus lá. Ah, mas Senhor, eu falei língua, eu ia lá na igreja, eu era diaconisa, eu era pastora, eu era isso, eu era aquilo, Senhor, eu pregar. Que decepção vai ser, irmãos. Ah, mas tu tinha uma mensagem lá através dos meus filhos lá, tinha uma mensagem, você ouviu a mensagem? Não, Senhor, eu achei que era falso aquilo. Não tem mais volta. Acabou. Vai ter que dar conta daquilo que ouviu. Irmãos, deixa eu falar aqui, ó. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é que Ele te salva. Veja, como nós já ouvimos várias vezes. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para as pessoas que estão assistindo, os irmãos, eu quero dizer que Ele condena também. Ele condena, né, irmão Adão? A pessoa foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, mas e agora ela está vivendo uma vida terrível ali fora, né? Quem sabe, quem está assistindo, você está nessa condição, mas naquele dia Deus vai te julgar por aquilo que aquela decisão que foi tomada lá no dia do teu batismo, quando você disse, eu não nego o nome do Senhor, e se tiver que morrer, e se for isso, se for... você fez uma promessa diante de Deus, e Deus vai requerer isso de você, o batismo vai condenar. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é real e verdadeiro, é a palavra, mas também Ele vai condenar. Para aquelas pessoas que se afastaram, que pensam que está tudo bem, há um grande perigo nessas coisas. Vamos adiante. Então, por isso que nós temos que ter a nossa vida escondida em Cristo Jesus. Porque eu posso falhar, irmãos. Eu sou igual a vocês. De carne e osso, posso falhar. Mas eu tenho que ter a minha vida escondida em Cristo. Batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e escondido nele. Como aquele escudo, né? Senhor, vai na frente. Eu estou aqui, Senhor. Vai abrindo caminho. Vai abrindo, vai tirando isso. É escondido em Cristo, irmãos. Aí nós vamos vencendo. Daí ele diz assim. Seguindo aqui. No parágrafo 47. Eu li o 46 e agora eu vou ler o 47. Ele diz assim, ó. Muitas vezes Deus disse, eu vos darei um novo espírito. E esse não era o seu espírito, esse era o vosso espírito. Então eu colocarei o meu espírito em vós, e vos darei um novo espírito, então eu colocarei meu espírito em vós. E muitas vezes você recebe o Espírito novo, e pensa que recebeu o Espírito Santo. Oh, meu Pai, olha a diferença, irmãos. Eu vou ler de novo. Aqui, ó. E muitas vezes no parágrafo 47 da mensagem, vida escondida em Cristo. Com Cristo. E muitas vezes
Você recebe o Espírito novo, olha, e pensa que recebeu o Espírito Santo, e confiando nas emoções e sinais e coisas, quando sua vida não chega nem perto disto. Agora, isso é um pouco rude, mas lembre, é a verdade. Então veja, irmãos, que a mensagem é coisa séria para nós seguir. Não é brincadeira isso aqui. Isso aqui não é os pentecostais aí que pulam e gritam, não. Isso aqui é uma coisa séria que nos coloca na nossa posição. Ali mostra que eu sou filho de Deus, tenho um novo nascimento, recebi o Espírito Santo. Você tem que ter uma convicção, eu e você, daquilo que nós estamos crendo, estamos fazendo. Temos que estar convicto na nossa experiência. Depois eu vou ler aqui. Muitas pessoas, esse novo Espírito, Deus tem de dar a você um novo espírito para conviver com o seu espírito. Olha, veja, irmãos. Bem, algumas pessoas não são tão más que não podem nem conviver consigo mesma, mas quanto menos com Deus. Bem, algumas pessoas são tão más que não podem nem conviver consigo mesma, quanto menos com Deus, se Ele entrasse. É verdade. Tão duvidosos, com altos e baixos, Deus tem que dar um novo espírito, te dar uma nova natureza para que você se dê bem com o espírito dele quando ele vier. Amém? Eu espero que você veja isto. Deus te dá um novo espírito para você. E então Ele coloca o seu espírito. Viu? Amém? Para lidar com você e habitar em você. Veja, irmão, que coisa profunda é isso aqui que nosso mensageiro está falando aqui. É por isso que eu digo, irmãos, revelação igual a noiva tem recebido, não vamos achar aí por aí nas esquinas. Revelação das Escrituras igual nós temos aqui, é só filho e filha de Deus que tem isso. Então, eu quero dizer assim, aqueles que estão parados por causa disso ou por causa daquilo, não pensem em parar. Que se você tem uma revelação, você sabe o que é mensagem, essa mensagem, a Bíblia Sagrada, você sabe o que Deus fez e está fazendo com você, não tem motivo para parar. É caminhar. Oh Deus! Deus quer que nós caminhamos, nossa vida escondida em Cristo, e caminhar, como o nosso profeta partiu, Elias, ele estava caminhando com Deus, com um pouco desceu a carruagem. Chegou o momento dele. E o nosso momento chegou também. O primeiro momento, Deus nos arrebatou da onde? Aí, das denominações. Deus tirou um daqui, um dali. Eu vim lá da católica, vamos falar bem sério. Eu vim lá da igreja católica, o outro veio lá e Deus veio e trouxe aqui, Nós estamos aqui agora, nos preparando para a nossa saída, como Elias recebeu. A carruagem veio e buscou ele, Então, nós estamos esperando isso, É quando o Senhor nos chamar, Nós vamos ver o Senhor, o chamado dele. Vamos adiante aqui. Eu não vou me demorar. Eu gosto de ser bem objetivo. É a minha maneira de ser. Deus me fez assim, vocês já me conhecem. Eu sou assim, não me levem a mal, mas quando eu sinto alegria de falar da mensagem, quando eu leio, irmão, às vezes, lá no meu trabalho eu estou lendo a mensagem, quando o irmão Daniel às vezes passou lá, eu nem vejo, às vezes ele faz um grito lá, mas às vezes eu estou lendo uma mensagem, o profeta fala um assunto, aquilo alegra o meu coração, eu dou risada sozinho, aí chega alguém lá e eu tenho que segurar um pouquinho, mas
É Deus, irmão. Quando Deus trata com você, leia as mensagens, irmão. Quem não tem costume de ler as mensagens, faça um pacto, faça um voto com Deus. Senhor, a partir de hoje eu quero ler as mensagens. E quando você começar a ler as mensagens, você vai ver que quando o pastor Davi vier aqui, quando o irmão Ariel vem aqui, quando o irmão Lutero vem aqui, quando o pastor Febrônio vem aqui, mas eu li aquela mensagem que o pastor está pregando. Você vai sentir, você vai ver que coisa tremenda que é. E dá uma nova mensagem daquilo que o irmão está pregando. Porque ela se renova. Ela vai se renovando. Ela se renova. É como o pastor Davi pregou sobre Abraão. Aquilo ardia no meu coração. Que eu queria falar. E Deus preparou o pastor Davi. Meu pai, eu fiquei feliz com aquilo. Porque Deus tinha o seu vaso para falar. Ei, quantas mensagens que o irmão Lutero falou uma vez aqui, também uma mensagem que ardia, e veio o irmão Lutero aqui, Deus, eu fiquei feliz, por quê? Porque é Deus, irmãos. Então, quando você lê a mensagem, quando nós lemos na igreja, irmão, lê a mensagem, você vai ver que o que eu leio aqui não tem mistério, não tem segredo nenhum, é simplesmente aviva o teu coração. Eu li isso aqui mesmo. O irmão está lendo. Eu li aqui. Você começa a criar um quadro dentro daquilo que está sendo lido. Vamos adiante. Mas leia a mensagem. É um conselho que eu te dou. Leia as mensagens. Mas eu só escuto, irmão. Eu não sei ler. Mas então escuta bem de pertinho. Escuta a mensagem. Ei, não sabe ler? Mas então escuta. Escuta ali, tem várias mensagens para escutar. Tu vai ver como bom é. Primeira mensagem, deixa eu dar outro testemunho aqui. A primeira mensagem que eu escutei, porque não somos uma denominação. Olha que mensagem forte que é que o irmão Brana fala. Que essas denominações aí, né? Irmão, e aquilo ardeu no meu coração. E eu vi que aqui eu estava errado. Eu estava deitado, me lembro até hoje, escutando não lembro da mensagem lá, deitado no soalho de casa, assim, ouvindo a pregação, o meu coração, aquilo veio, parecia que ia sair para fora, assim. Eu comecei a sapatear ali, deitado no chão mesmo, porque que Deus está tratando comigo, eu ouvindo aquela pregação, irmão. Então, é o meu conselho, escute, leia as mensagens, vamos batalhar, vamos caminhar. Parágrafo 66. Deixe-me dizer algo, irmão. Se isto custa ser chamado de um santo rolador, viver na glória Shekinah, deixe-me ficar com Deus na glória Shekinah. Ei, meu pai, chame o que quiser, amém? Isso é bem forte para um batista, não é, irmão? Mas isto é pregação de verdade. Isso é real. Mas eu sei que isto é verdade, amém? A pregação não é muito boa, mas a verdade é a mesma, amém? Venha para o interior, venha para o interior. Deixe o mundo uivar e seguir comigo. Deixe o pregador falhar. Deixe o irmão Carlos falhar. Que o irmão Carlos falhou. Deixa ele falhar. Deixe todo o resto falhar. Isso não para nem um pouquinho. O irmão, vou usar o seu nome, desculpa aqui. Eu não vou mais na igreja porque o irmão Ariel falhou. Não vou mais. O irmão Lutero falhou. O irmão Cláudio, os irmãos ali falharam. Eu não quero mais nessa igreja. Não. Deixe todo mundo falhar. Mas fique com a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Aconteceu, deixa lá, ande com Cristo. Pai, você está vivendo no pote de maná que você comerá a qualquer hora que tiver fome. Qualquer hora, Senhor, eu estou com fome, hoje preciso de cura. Aqui está o maná. Você não tem que se preocupar se isto vai acontecer ou aquilo vai acontecer. Você está vivendo na glória Shekinah. A verdadeira, bonita luz âmbar que paira sobre
as asas entrelaçadas dos querubins aqui. E ele caminhava naquela luz, toda a coisa estava acesa, era luz o tempo todo. E um homem e uma mulher, para nós aqui, que está vivendo no Santo dos Santos com Deus, está vivendo na graça e poder e ressurreição de Cristo dia e noite, todo o tempo, amém? Não quer você viver ali? Este é o lugar, é aí onde o mundo exterior, você nem mesmo ouve de lá. As cortinas têm caído ao redor, alguém diz, você sabe, a senhora Jones fez isso e aquilo, você nem mesmo ouve coisa, o que o pastor fez e com ele, o que a senhorita Jones fez e com ela, mas o que eu faço é comigo e Cristo, aleluia, eu vivo aqui na sua bendita presença. Venha, atravesse o véu rasgado, aleluia, ao seu nome. Estou sobre o altar santificado, aleluia ao seu nome. É um hino que ele estava falando. Então ele diz assim, que coisa, venha para dentro. Para nós, irmãos, venha para dentro, venha para a presença do Rei. Viva ali dia e noite. Ele quer que você fique, ele não quer que você fique vagando, seja jogado. Você está satisfeito em comer o maná, vindo à igreja e ficando um pouco, eu quero isso dia e noite. Eu vou na igreja, eu vou ficar um pouco. Não, eu quero isso dia e noite, enquanto nós viver aqui nessa vida. Nós precisamos desse maná espiritual que é a palavra de Deus. Você sabe, pode haver um tempo quando precisarei disto, muito rápido, então eu quero ficar perto disto, amém? É isso que você pode fazer, se você quiser, é seu através da petição. Aquele que tem falta, que peça a Deus, está correto? Deus está desejoso, não deseja que ninguém pereça. Todos podem vir ao arrependimento. Ele quer que você viva uma vida completamente consagrada. Então é isso, irmãos. O que Deus quer que nós tenhamos uma vida escondida em Cristo, consagrada para Ele, comendo desse maná espiritual dia e noite, né? Não olhando, a gente sabe da condição do mundo hoje, e o irmão Brana fala na mensagem que eu estou lendo ali, se um dia Deus me der a oportunidade, eu quero ler aquela mensagem aqui no púlpito para vocês verem. E então, se precisar, Deus disse, se Deus quiser que aqueles homens terminem com essa terra, é só ir lá, o homenzinho apertar um botãozinho e acabou. Mas a noiva não vai ver isso, disse o nosso profeta. A noiva não vai ver, porque nós não vamos estar aqui. Mas então, o que eu digo, a condição do mundo hoje, e essas guerras, e essas coisas, e tudo mais que estão acontecendo, irmãos, isso são sinais de que Cristo está preparando a sua noiva para levar. E eu digo que aquele que não está escondido em Cristo Jesus, é a hora de se posicionar em Cristo Jesus. Não olhar por falha disso, falha daquilo, porque isso, porque aquilo. Se posicione em Cristo Jesus. Coloque a tua vida ali escondida. Aquele sangue no Calvário não foi em vão. Aquele sangue no Calvário foi por amor, foi por mim e por você. Então, se posicionem. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para nós encerrar aqui no parágrafo 48 da mensagem Cristo. Ele diz assim, e através do sangue você se torna parte dele, da mesma célula do qual ele saiu. E a própria presença e parte de Deus entra em você. E, pela fé, você adquire isto. E o mesmo Espírito Santo que estava no Senhor Jesus Cristo
entra em você. Então vocês são filhos e filhas de Deus, adotados pelo Senhor Jesus Cristo no corpo de Cristo. Amém? Isso faria um metodista gritar? Pense nisso, irmão. Como Deus, em sua infinita misericórdia, nos comprou através do seu sangue, através do sangue de Jesus. E agora, assentado à destra da majestade, que significa um poder, como um sumo sacerdote para fazer intercessões sobre qualquer coisa que confessemos que ele fez. Assim, uma vez que entrou ao companheirismo, assine o seu nome no cheque e diga: aqui está. Você captou? Cremos que temos o que pedimos, porque consideramos que Deus cumpriu sua palavra. Viu? Ensinamento do nosso mensageiro. Então, é isso, irmão. O sangue de Jesus, ele nos torna limpo, né? Ele nos faz diferente, ele nos faz uma nova criatura em Jesus, em Cristo Jesus. Eu vou mais adiante aqui no parágrafo, para nós não demorar aqui, no parágrafo 52 da mensagem Cristo. Eu sei que estamos vivendo num tempo escuro e sombrio, quando os filhos são contra os pais, os casos de divórcio estão aumentando, e como a imoralidade do mundo, como as grandes bombas e coisas estão pendendo, prontas para o juízo. Temos rejeitado a misericórdia, então não resta mais nada a não ser o juízo divino. O mundo tem rejeitado a cruz, né? Isto é o mundo, não nós, porque a noiva não tem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. E agora estamos sendo enganados pelo comunismo. Está ficando tarde, amigos. É mais tarde que você pensa, o sol está se pondo. Vocês observaram o profeta do Antigo Testamento? Ele disse: haverá um dia que não será chamado dia e noite, mas no entardecer as luzes brilharão. Observe, ele diz, observe, se vocês notaram atentamente a geografia, agora, antes de orarmos, vindo sobre a base que os apóstolos pregavam, o sangue. Vindo sobre a base. O que os apóstolos pregavam? O sangue. A pergunta é: qual o procedimento que os apóstolos pregavam? O sangue. Qual era o lema deles? Qual era o credo dos apóstolos? Não era com eles, não o que chamamos, mas os apóstolos avançaram. O Senhor cooperando com eles, confirmando a palavra com sinais que seguiram. Foi com isso que eles avançaram. O credo deles era o quê? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Homens de Israel, Jesus Nazareno, olha que Pedro diz. Homens aprovados por Deus, homens aprovados por Deus. Entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, disse Pedro. Vós o prendeste e pelas mãos ímpias o crucificaram. E Deus o ressuscitou. E já olha, Pedro fazendo esse discurso. Portanto, somos testemunhas e pela fé em seu nome, este homem foi crucificado. Este homem foi curado. E eles dizem que os dias de milagre passaram com Moisés. Mas aqui Pedro disse que é o dia, porque temos vindo sobre o sangue derramado por vós. Homens ímpios e com mãos ímpias crucificaram o príncipe da vida e Deus o ressuscitou. Aí está. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo isso, irmãos, que as experiências, quando Pedro e os demais apóstolos e os nossos profetas, antes de ter aquele encontro com Deus, eles eram pessoas diferentes.
né? Eram pessoas, mas quando eles se tiveram na presença Shekinah, tiveram diante de Deus, Deus transformou a vida desses homens. Deus transformou a vida das mulheres. Vocês sabem de cor e salteado, quando aquela mulher prostituta estava no poço, em João 4, Deus transformou essa mulher apenas conversando com ela. Não precisou fazer um milagre e sapatear. Jesus não precisou. Jesus apenas mostrou quem era a água que ela tinha que beber. Irmão, e nós temos essa experiência em nossas vidas aqui no ministério. Nós sabemos quando Deus opera. Nós sabemos quando Deus está trabalhando. Nós sabemos todas as coisas. Nós sabemos quando Deus quer curar uma pessoa. Nós sabemos porque Deus manifesta através da palavra, quando Deus quer salvar uma pessoa. Deus manifesta os seus sinais, Ele mostra. Quando nós nos deparamos com a presença de Jesus Cristo, quando o Carlos se deparou com a presença de Jesus Cristo, ele se tornou uma nova criatura. Então, irmãos, irmãs, Deus transforma o homem e a mulher quando eles querem. Porque eu nunca esqueço que nos foi dado o livre-arbítrio. Mas se você quer e eu quero ser mudado, transformado, Deus tem isso para nos dar. Agora, se a pessoa diz, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero, como aquela mulher lá que não quis saber do irmão Branham, né, da religião do irmão Branham, mas quando ela estava lá no hospital, não tinha mais volta. Ela começou a gritar, e a sua alma entrou em desespero. Então, irmãos, é assim, Deus nos dá um livre-arbítrio, e quando Deus quer, e se nós queremos, Deus faz, e faz hoje mesmo, se você quer. Hoje mesmo, se você tem uma causa, Senhor, eu tenho isso, tenho aquilo, hoje mesmo Ele te dá isso. É só você dizer, Senhor, eu quero a minha bênção, e Deus dá. Porque a bênção está na palavra de Deus. Quando aqueles homens lá, para encerrar, quando Pedro e João estavam lá no templo, lá em Atos 3, quem que ia dar valor para aqueles homens, né? Pedro não sabia nem ler, João, esses homens iletrados, mas eles tinham uma coisa de diferente neles, uma transformação. Deus mudou a vida de Pedro. E quando aquele homem estava pedindo dinheiro, quantas moedas? Mas Pedro disse, eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que ele tinha? Irmãos, quando Deus quer transformar a vida do homem e da mulher, quer mudar, colocar o seu Espírito, o Espírito Santo na vida, Deus faz isso. Deus levantou aquele homem, então vai e anda. Vai, a bênção é tua. Em outras palavras, é tudo teu agora. Jesus te cura, levanta e anda, sai dessa escravidão do diabo. Porque quem escraviza com a permissão de Deus, né, é Satanás. Deus, tudo é Deus, né? Se Deus permitir, só Ele pode tirar. Eu posso orar por você, o pastor vir orar, mas Deus sabe se é para tirar ou não é para tirar. O nosso profeta até nos ensina, porque tem aquela hora que não é para orar por aquilo ali, porque Deus sabe por que não é para orar. Foi permissão de Deus. Então, irmãos, mas se Deus quer mudar a nossa vida, quer nossas atitudes, quer fazer de nós um cristão cheio da glória Shekinah, Ele faz. Ele faz e faz nessa noite. Eu deixo esse desafio em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa na tua vida, diz, Senhor, eu quero isso para mim hoje, essa noite, essa vitória. Deus está aqui para te dar. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Davi. Então, a bênção é tua, a vitória é tua. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Só o título, né, já é uma pregação. Vida escondida em Cristo. E como Paulo diz aos Romanos, né, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A vida cristã não é que ela é difícil de viver, ela é impossível de viver sem Cristo, mas com Cristo tudo é possível, né? Então, sem Cristo é impossível. Você pode ser um bom religioso, você pode ser uma boa pessoa, pode ser uma pessoa de boa moral, mas a vida cristã mesmo, só através de Cristo. Por isso que Ele é a resposta. Quando Ele entra na vida de alguém, quando alguém o convida e Ele entra, Ele transforma. Como a Bíblia diz, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando Zaqueu permitiu ele entrar em sua casa, né, ele mudou a situação. Hoje entrou salvação nessa casa, disse Jesus, porque esse também é filho de Abraão. Amém? Vamos nos colocar de pé, temos uma chave aqui para nós orarmos. E o mesmo apelo que o irmão fez, eu faço. Venham à casa de Deus. Amanhã nós teremos o culto de domingo. Aqueles que não puderam vir, porventura estão nos assistindo pela internet, venham. E certamente seremos uma vez mais abençoados. Se você quer vencer, é na casa de Deus. É aqui. Eu lembro do pastor Febroni às vezes dizer que muitas vezes a pessoa chega no médico e o médico diz: por que não me trouxe antes? Agora não adianta mais. Se tivesse visto antes, poderia tirar aquele tumor e resolver a situação. Mas agora não há mais o que fazer. Não é verdade? Então, assim é no natural, assim é no espiritual. E onde nós podemos adquirir a força, a vitória? Na casa de Deus. Tem pessoas que às vezes dizem assim: quando eu acertar tudo, quando eu resolver isso, aquilo, eu vou ser um cristão. É tudo que o diabo quer. O diabo nunca vai deixar você vencer aquilo. É vindo a Cristo é que você vence. Ah, eu vou acertar isso, aquilo outro. Ah, se é para ser crente como fulano, ciclano, não adianta. Pelo menos o fulano, ciclano está lutando, né? E você nem lutando está. Então, é como que se faz? É vindo à casa de Deus, é vindo no hospital de Deus, é dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu não sou o que eu gostaria de ser, mas eu estou lutando. É ali recebendo uma vitamina, é ali recebendo uma injeção de ânimo. É aqui que você vence, na presença de Deus. Lembra de Jesus falar do publicano e o fariseu? Já vou orar, já vamos despedir vocês. O fariseu batia no peito, né? E dizia: graça te dou, ó Pai, jejum 3 vezes por semana, pago meus dízimos, isso, aquilo. Está bem fazer essas coisas, né? Mas não só isso, né? E o publicano, ali de joelho, orando, não conseguia nem levantar a cabeça, e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus perguntou: quem saiu justificado? O fariseu, com toda aquela arrogância? Com toda aquela santidade aparente? Porque Jesus chamou eles de que? Sepulcro caiado. O que é um sepulcro? Por fora está lindo, uma aparência linda, mas por dentro, nem queira saber o que está lá dentro, né? E assim é o fariseu. Por fora, uma aparência que... mas o coração cheio de rancor, cheio de inveja, cheio de cobiça, cheio de vontade de vingança, vontade de sangue, né? Com aparência. Mas o publicano chegou todo arrebentado, todo estragado, todo sujo, mas caiu, né? Como eu preguei a vez passada, né? Na lavadeira de Deus e saiu totalmente limpo. Então, é tendo essa vida escondida em Cristo, é estando na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero ser assim, eu não desejo, me ajude.
Você acha que Deus vai rejeitar? Não, né? Vamos fazer uma oração, orar por essa chave. Você que também tem o seu pedido, faça conhecida levantando a mão. Vamos orar pelo pai do irmão Carlos, que está de aniversário também. Senhor Deus eterno Pai, nós estamos diante de Ti e sabemos que somente através de Ti chegaremos do outro lado, Pai, porque o Senhor nunca falhou e nunca falhará e nunca perdeu nenhuma batalha, Senhor. Toma cada palavra que aqui foi falada e coloque em cada coração, Senhor, que uma só palavra ungida é capaz, ó Deus, de produzir um fruto de libertação, de cura, de conversão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está essa chave desse veículo que o Teu Filho comprou, para Deus, para usar para a locomoção. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, impeça o inimigo de colocar atrapalho, que possa ser um veículo de bênção para, ó Deus, o uso do Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, livra de todo acidente. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com Teus filhos e leve-os em paz. E amanhã traga-os de volta, Senhor, para que juntos possamos, ó Deus, nos alimentar da Tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Deus os abençoe e até amanhã.